Graças a Deus. Queria que você lesse comigo hoje esse versículo que é famoso. Virou tema de rede social, para-choque de caminhão, tudo no mundo. Bem forte. 1, 2, 3. Precisa ser mais forte. 1, 2, 3. Fecha teus olhos e repete para o teu coração ouvir. Diga: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora fala para o inferno ouvir. Diga: 1, 2, 3. Glória a Deus. Pode se colocar sentado no teu lugar. Esse versículo é famoso, né, gente? Ele aquece o nosso coração. Existem passagens da palavra de Deus que falam muito ao coração de algumas pessoas. Muitas pessoas gostam do famoso Salmo 23. Eu já preguei sobre o Salmo 23 aqui, acho que uma vez ou duas vezes, não lembro. Tem gente que gosta do Salmo 91. São salmos e passagens bíblicas que ficaram muito famosas. Antigamente as pessoas colocavam calendário na cozinha. Gente, rapidamente, quem é da época do calendário na cozinha? Levanta a mão. Vocês são velhos, hein? Quem aqui é da época daquele relógio de parede com uma águia e o Salmo 23 aqui? Levanta a mão. Vou perguntar outra coisa que não tem nada a ver com... Quem aqui é da época da... Tinha um negocinho que a minha mãe usava na cozinha, que ela pendurava na parede, que era uma espécie de vestidinho de boneca, que você colocava a caixa de fósforo na frente. Tem alguém que pegou essa época, gente? Olha, meu Deus do céu. Vocês lembram daquele fogão que era azul bebê que tinha asa? Peguei essa época. Gente, eu sou novo, não sou velho. Não, eu sou da época do Você Decide. Você lembra do Você Decide? Ó. Quem aqui pegou o telefone de pulso? O telefone de pulso era um dia desse, né, gente? Pelo amor de Deus. Pegar as coisas antigas, né? Pois é, esse versículo, algumas passagens bíblicas ficaram muito famosas, porque elas começaram a entrar dentro das casas. Sabe como, gente, que entrava? Esse versículo entrava, sabe como? As pessoas antigamente compravam aqueles pratinhos decorativos para colocar no rack da sala. Aí vinha o versículo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem tão usado por Deus que praticamente metade do Novo Testamento todo foi o Paulo que escreveu. Só que a palavra do Senhor, ela nos dá uma explicação de como aconteceu tudo isso. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, depois de ser convertido pelo Espírito Santo, vocês sabem da história, a Bíblia fala que o Paulo estava caminhando em direção a Damasco, ele encontrou Jesus, ele ficou cego. Algumas pessoas falam que o Paulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala nada de cavalo. Acredita-se que ele caiu do cavalo porque ele era uma autoridade. Então isso é uma ideia que se disseminou. A Bíblia diz que naquele dia ele encontrou Jesus, e Jesus falou: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele perguntou: quem é você? Ele já estava cego, ele tinha visto assim Jesus Cristo já depois de ressuscitado, e o corpo de Jesus era um corpo glorificado, que a Bíblia fala. Não era o corpo que ele tinha vindo à terra, já era um corpo diferente. Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e o corpo dele já estava completamente diferente. E a palavra de Deus fala que ele perguntou: quem é você? Em outras palavras, por que eu fiquei cego? E Jesus respondeu: eu sou o Cristo a qual tu persegues. E a Bíblia diz que o Paulo foi para a cidade de Damasco. Lá ele passou 7 dias cego. E Deus levantou um profeta chamado profeta Ananias, que era outro Ananias, não era o Ananias da Safira, era outro Ananias. E lá o Ananias foi, orou pelo Paulo. O Paulo, a Bíblia fala que caíram como se fosse 2 escamas dos olhos do apóstolo Paulo. E ali ele voltou a ter a visão. E depois de alguns anos ele começou a pregar e disseminar o reino de Deus. E o Paulo ele ficou muito famoso porque ele fazia muitas viagens. Ele era um grande missionário. Ele era uma pessoa que disseminava o evangelho em cidades e em regiões onde o evangelho não era conhecido. E o Paulo, até por uma conveniência, como é que eu posso falar, geográfica, ele disseminava o evangelho na região da Ásia. Foi nas viagens do apóstolo Paulo, só para você saber, que surgiu um termo que é muito comum hoje, que é um termo chamado cristão. As pessoas se denominam cristãs porque elas seguem a Cristo. Quem é cristão aqui, levanta a mão. Esse termo cristão simboliza pequeno Cristo ou imitadores de Cristo. Foi na cidade chamada Antioquia. Foi lá onde foi falado a primeira vez o termo cristão, porque até então as pessoas diziam que eram os mensageiros de Jesus, ou os mensageiros de Cristo.
E a Bíblia fala que o Paulo abriu muitas igrejas, e em uma determinada viagem que ele queria fazer, ele colocou no coração dele de abrir mais igrejas. Um propósito muito santo: disseminar e crescer o reino de Deus, continuar fortalecendo as igrejas que ele já tinha aberto e abrir outras igrejas na região que ele já costumava ir, que era a região da Ásia. Só que a palavra de Deus fala no livro de Atos, capítulo 16, eu queria que colocasse, por gentileza, Atos 16, versículo 6, para você ver aí o que aconteceu com um grande homem de Deus. A palavra diz assim, eu vou ler com vocês aqui: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos. Olha só, o Paulo estava indo abrir igreja, só que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa não muito comum, porque o propósito do apóstolo Paulo era muito santo. Ele queria aumentar o reino de Deus, só que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra ou de anunciar o evangelho na Ásia. Aí você pensa assim, meu Deus, mas o propósito do homem era um propósito tão abençoado, por que o Espírito Santo não prosperou essa situação? Pode passar o versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Quer dizer, o Paulo, ele queria ir para uma região e o Espírito Santo o impediu. O plano A do apóstolo Paulo não deu certo. E não deu certo porque o Espírito Santo não deixou. O plano B do apóstolo Paulo também não deu certo, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Versículo 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Troade era uma cidade onde tinha um porto. Ela era próxima da cidade de Troia, aquela cidade que ficou famosa da guerra entre gregos e troianos. Com o príncipe de Troia roubou a mulher de um príncipe grego que virou a Helena de Troia. Quem já ouviu essa história? Pois essa cidade de Troade ficava próximo de Troia. Desceram a Troade, pode passar. E Paulo teve de noite uma visão. À noite o Paulo teve uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. O que aconteceu? O Paulo já tinha aberto várias igrejas na região da Ásia. Ele queria voltar àquelas igrejas, primeiro para admoestar o povo, também para encorajar as pessoas. E além disso, ele queria propagar o reino de Deus em outras cidades da mesma região. Só que o Espírito Santo tinha uma opinião diferente da dele. E aqui é onde entra uma das primeiras lições dessa palavra que eu quero passar para você hoje. Nós, no nosso coração, colocamos muitos desejos e muita coisa boa. Geralmente a gente deseja coisas boas para a gente, para a nossa família, para a nossa vida financeira, para a nossa vida profissional, para a área acadêmica, para a vida espiritual. Mas para aqueles que são do Senhor, a Bíblia fala que o Espírito Santo tem opiniões às vezes diferentes. E se vem da parte de Deus, sempre é uma opinião melhor. O que a palavra de Deus diz? Que olho nenhum viu e ouvido nenhum. O que Deus tem preparado para o povo de Deus. Você consegue compreender a diferença? O Paulo teve o plano A. O plano A do Paulo era abençoado ou não era abençoado? O cara ia disseminar o evangelho. Aí o plano A não deu certo, porque o Espírito Santo impediu. Ele foi para o plano B. O plano B era abençoado ou não era abençoado? Era de disseminar o evangelho em outra área. O Espírito Santo continuou impedindo. A Bíblia diz que o Paulo resolveu aquietar o coração. E quando ele aquietou o coração, o Espírito Santo foi falar com ele. A palavra de Deus, como nós acabamos de ler, fala que o apóstolo Paulo ele teve uma visão de um varão macedônio. Por que um varão macedônio? Porque a região da Macedônia não ficava na Ásia. Lembra que o plano do apóstolo Paulo era ir para a Ásia? Deus tinha outros planos para ele, dentro da visão do Espírito Santo. E a Bíblia diz que imediatamente o apóstolo Paulo falou com a trupe dele lá, com os companheiros dele, disse assim: vamos para a Ásia, porque o Espírito Santo está falando com a gente. Eu acho que ele nem entendia direito por que Deus estava querendo ele na Ásia. Só que lá na frente ele foi entender. A palavra de Deus fala que ele resolveu obedecer à voz do Espírito Santo. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga: meu irmão. Não, mas fala com autoridade, servo de Deus. Diga: meu irmão, decida nessa noite ouvir a voz do Espírito Santo,
que clama, diga que arde no teu coração. Os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos, irmãos. A Bíblia diz que quando Paulo chegou naquela região da Macedônia, ele entrou numa cidade chamada cidade de Filipos. Só para você entender, que eu gosto que você entenda. A cidade de Filipos, ela foi fundada pelo Filipe da Macedônia. Você sabe quem era o Filipe da Macedônia? Filipe da Macedônia era o pai do Alexandre o Grande. O pai do Alexandre o Grande era o Filipe da Macedônia. Ele fundou aquela cidade. Aquela cidade não ficava na Ásia, aquela cidade ficava em outro continente. A Bíblia diz que quando ele entrou naquela cidade, num dia de sábado, ele resolveu ir para a margem de um rio, porque ele imaginou no coração dele, está mais lá na frente, no mesmo capítulo de Atos, ele imaginou que no coração dele, ele poderia encontrar um lugar tranquilo para orar. Lembra do que eu acabei de falar há poucos segundos antes, que o Espírito Santo sempre tem uma opinião diferente da gente, e geralmente a opinião dele é melhor do que a nossa? Nessa hora o Espírito Santo teve outra opinião diferente da do Paulo. O Paulo queria um lugar tranquilo, ele queria ficar sozinho com Deus. Só que quando ele chegou lá, ele encontrou um monte de gente. Você começa a olhar assim, sem os olhos espirituais, com o olho carnal, você começa, meu Deus, tudo que o Paulo botou no coração dele foi tudo fazendo diferente. Só que ele era um homem guiado por Deus. Quem quer ser guiado por Jesus? A Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele encontrou um monte. Um monte é um linguajar bem nordestino, né? Um monte, como diz o nordestino, um arruma de mulheres. Naquela época, as mulheres elas não tinham muita voz. Na verdade, não tinha praticamente nenhuma. Para você ter ideia, quando a palavra de Deus fala que Jesus Cristo multiplicou os pães e peixes e alimentou 5.000 homens, mulheres e crianças não entravam na contagem. Eu falei isso domingo passado. Naquela época as mulheres não tinham muita voz. E Deus reservou um grupo de pessoas que naquela sociedade não tinha voz para disseminar o evangelho. Olha só, Deus é espetacular. Eu me lembro muito da história do Samuel. O Samuel foi até a casa do Jessé para escolher um novo rei. Você lembra dessa história? E o Samuel sempre olhava para os filhos do Jessé em Belém de Judá, que era uma cidade do interior. Belém de Judá era uma cidade do interior, saía da capital. E ele olhava para os filhos de Jessé e dizia assim: esse aqui é bonitão, hein? Esse aqui é bacana, esse aqui é fortão, esse aqui vai ser o novo rei de Israel. E Deus dizia assim: Samuel, não é esse. Não é esse ou não é esse. Passa para o segundo. Ah, o segundo é mais bonito do que o primeiro. O segundo é bem afeiçoado, o segundo é alto. O segundo é crossfiteiro, derruba pneu de caminhão no meio da rua, no meio do sol. O segundo é bacana. Aí Deus olhava para Samuel: Samuel, não é esse. Não é esse, Senhor. E foi passando todo mundo, até que Deus deu uma lição no grande profeta Samuel. Samuel era um baita de um profeta. E Deus deu uma lição de Samuel. Disse: Samuel, o homem olha para o que está à sua frente, para o externo, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Eu estou conseguindo identificar o coração dessas pessoas. O Senhor consegue identificar aquilo que está no teu coração. Vou falar de novo, você não entendeu. O Senhor consegue identificar aquilo que está no teu coração. Salmo 139 diz assim: que o Senhor sonda o nosso coração, e antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Olha que Deus maravilhoso. A Bíblia diz que veio o Davi, e ele olhou, aquele Davizinho que estava encostado lá atrás, Deus falou: é esse aí que vai ser o rei de Israel. Eu consigo identificar o coração dele. A mesma coisa aconteceu naquela região de Filipos. O Paulo chegou lá naquela margem do rio e encontrou várias mulheres. E dentre aquelas mulheres tinha uma líder, uma empreendedora chamada Lídia. A Lídia, ela era comerciante. A Bíblia fala que ela era comerciante de púrpura. O que é púrpura? Púrpura é a cor, aquele roxo bem fechado. Aquilo ali era uma cor muito cara, porque antigamente, para se fazer púrpura, as pessoas faziam aquela tintazinha, aquela cor de caracol. Então era difícil de fazer e era caro de fazer roupa daquela cor. A maioria das roupas das pessoas daquela época eram roupas de cor do tecido, bege, meio esbranquiçada, porque era caro você tingir. E a Lídia estava lá, ela não era só uma líder, ela era a chefe de todo mundo lá. A Bíblia fala que o Paulo, quando encontrou aquele grupo de mulheres, ele começou a pregar o evangelho. E logo a palavra de Deus fala que a Lídia e toda a família dela se converteu. E o evangelho começou a entrar naquela cidade.
através de uma pessoa que se converteu. Vou liberar uma palavra de bênção para você nessa noite. Através de você, a tua família vai ser transformada. Está muito fraco. Através de você, a tua família inteira vai ser transformada. Você pensa que os teus passos em direção à casa de Deus são em vão? Você pensa que Deus não está vendo? Você pensa que o diabo também não está vendo? Ele está vendo ele ser derrotado na tua vida. Semanalmente. Semanalmente você está pisando na cabeça do inimigo. Semanalmente. E Deus está vendo a tua caminhada. Vai ter um momento que o Senhor Jesus vai liberar a tua vitória. No nome de Jesus. A palavra de Deus fala que todo mundo se converteu. Quando eles se converteram, a Bíblia diz que o Paulo sempre ia para a sinagoga. E eu sempre faço questão de frisar isso. Por quê? Porque criou-se no mundo de hoje uma espécie de evangelho customizado, em vários sentidos. Um dos sentidos da customização do evangelho é que a gente pode servir a Jesus sem congregar. As pessoas dizem assim: é porque eu também sou igreja e eu consigo ser igreja onde eu for. Deixa eu te falar uma coisa, você não é igreja sozinho. A Bíblia fala que nós somos parte do corpo de Cristo. O teu dedo indicador é parte do teu corpo, é ou não é? Se você cortar o teu dedo e jogar do outro lado da esquina, ele continua sendo parte do teu corpo? Não, né? Então você separado do corpo de Cristo, você não vale muita coisa. Eu separado do corpo de Cristo, eu não tenho vida nenhuma, eu morro. Você consegue compreender a diferença? Eu deixo de ser nutrido, é a mesma coisa. É essa analogia que a palavra de Deus faz. A Bíblia diz que o Paulo começou a andar para a sinagoga, ia para a sinagoga toda semana. Só que a Bíblia diz uma coisa muito curiosa. Aquela cidade, ela era tomada por pessoas que ganhavam dinheiro em cima de uma escrava. Essa escrava, ela era escravizada não só pelas pessoas que ganhavam dinheiro em cima dela, mas ela era escravizada por um espírito maligno chamado espírito de adivinhação. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. No mesmo capítulo 16, no versículo 16 também, por favor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Pode passar. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens, olha o que é o espírito de adivinhação. Quando a gente costuma falar no linguajar de hoje, olha o que é que o demônio incorporado naquela mulher falava. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Outra lição dessa passagem: o diabo, a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Uma vez eu ouvi uma pregadora falando algo muito interessante. Ela disse que o ministério do diabo é mentir. Nós temos diversos pecados. Eu tenho muita coisa que precisa ser tratado pelo Senhor, mas eu procuro ter muito cuidado com esse pecado aqui, que é o único pecado que a Bíblia atribui paternidade ao diabo. É só a mentira. Só a mentira. E a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, mas mesmo ele sendo o pai da mentira, ele consegue enganar o servo de Deus falando a verdade. Como assim, pastor? Está aqui. Esse espírito de adivinhação estava mentindo? O Paulo não era um servo de Deus? Ele estava anunciando a verdade ou não estava? E todo dia que o Paulo ia para a igreja, ficava uma mulher no meio da rua, na frente de todo mundo: esses homens são homens de Deus. Olha ali, ó, aquele rapaz que vai passando, o Paulo, o Silas, o Lucas, o Timóteo também estava junto. Todos eles são homens de Deus. E aquilo foi incomodando o coração do apóstolo Paulo. Meu Deus, essa mulher está dizendo que eu sou um homem de Deus. Eu sei que eu sou um homem de Deus, mas isso não está certo. Essa situação está errada. E toda semana que eles passavam para a oração, como nós acabamos de ler, a mulher ficava clamando: olha todo mundo, eles são homens de Deus. A Bíblia diz, na continuação aqui, que o apóstolo Paulo, um determinado dia, ele ficou irado. O apóstolo Paulo era uma pessoa muito interessante, um personagem da Bíblia muito interessante, que ele era muito sanguíneo. Ele era muito sanguíneo. Ele gostava de bater de frente algumas vezes. A Bíblia diz que ele olhou para aquela mulher na frente de todo mundo e disse assim: demônio! Eu imagino o susto que todo mundo tomou. Vamos lá, gente. Era uma mulher que estava fazendo propaganda de um homem de Deus. Aí você vê um homem de Deus, um profeta, passando todo dia, e uma pessoa elogiando ele no meio da rua, o homem chama ela de demônio.
Isso deve ter assustado todo mundo, isso foi no meio da rua. O Paulo olhou e disse: demônio, sai dela, no nome de Jesus. E aqui eu quero te dar outra lição. É o nome de Jesus que vai libertar você e a tua família. Vou falar de novo, você não entendeu. É o nome de Jesus que opera milagre, que te dá autoridade sobre o mundo espiritual. O Paulo, ele deu uma ordem assim: demônio, sai dela. Só que depois da vírgula ele diz: em nome de... Está fraco. Em nome de... O inferno ouvia. Em nome de... Jesus. A Bíblia diz que imediatamente, não pelo poder do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Mas quem liberta e quem expulsa demônio é o nome de... Ele disse: em nome de Jesus, sai. Imediatamente aquele espírito maligno saiu. E aquela mulher foi liberta. Uau, que maravilha. Gente, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite de quinta-feira. Hoje é a última quinta da vitória do mês de fevereiro, né? Próxima semana já é março. Uau, vai entrar no terceiro mês do ano. Deixa eu falar para você nessa noite de quinta-feira. É o Espírito Santo que vai te dar poder e autoridade sobre os processos e sobre os malignos e sobre as situações dentro da tua casa. A Bíblia disse, gente, no próprio capítulo 16, que aquilo gerou uma confusão tão grande, que o Paulo e o Silas foram chicoteados em praça pública. Eles ficaram despidos. Por quê? Porque as pessoas que escravizavam aquela mulher endemoniada ganhavam dinheiro em cima dela. E eles viram que aquele meio de faturamento tinha ido por ralo. Eles foram denunciar o Paulo e o Silas para as autoridades de Filipos. Olha, eles estão pregando doutrinas que não são do Senhor, ou que não são do nosso costume. Essas doutrinas que eles estão pregando vai fazer a gente perder faturamento, vai fazer a gente perder poder monetário, financeiro. A Bíblia diz que as autoridades pegaram Paulo e Silas e chicotearam e deixaram eles quase desnudos. Está no próprio capítulo 16. E a palavra de Deus fala que eles foram levados para a prisão. E lá na prisão, sabe o que eles fizeram? Louvaram a Deus. Ah, está muito fraco. O diabo não teve nenhuma dor de cabeça. Eles louvaram a Deus na prisão. Aqui vai outra lição dessa palavra. Primeira lição: pare de dar atenção para qualquer coisa pequena que se ponha no teu caminho em direção ao alvo que o Senhor Jesus colocou para você. Não dê atenção. Eu ouvi uma vez eu não lembro se foi o Augusto Cury, ele falando assim: olha, quando você caminha em direção ao objetivo, você não pode escutar qualquer latido de qualquer cachorro no meio da rua. Porque se você ficar parando, você não vai chegar ao objetivo final. Outra lição que a palavra de Deus nos dá: mesmo no meio de adversidades, glorifique o nome do Senhor. Nenhum deserto é eterno. Vou falar de novo para você dar um amém, para a tua alma ouvir. Nenhum deserto é eterno. Nenhuma prisão para o servo de Deus é eterna. A palavra de Deus fala no Salmo 45, versículo 7, que o nosso Deus, o filho de Davi, o descendente de Davi, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Em outras palavras, o nosso Deus está vendo que você está passando por alguma situação que você não fez por merecer. Ele vai te dar livramento. Ele vai te dar o escape. E tudo que você passa na tua vida, seja de coisa boa e principalmente de situação de dificuldade, tem um objetivo maior do que o que passa na tua mente. A Bíblia diz que o Paulo estava preso, e a Bíblia faz questão de especificar a prisão deles. A Bíblia diz que eles foram amarrados a cadeias. O que é cadeia? Cadeia era uma espécie de ferro que colocava nos tornozelos e prendia as pessoas nas paredes. E eles ficaram praticamente imóveis. Eu acho que eles não conseguiam nem se coçar. Da surra que eles levaram, eles não conseguiam nem cuidar das feridas. E o que é que eles fizeram? Eles reclamaram? Eles tinham motivo para reclamar? Na minha opinião, tinha. Vamos lá, vamos recapitular rapidinho. O plano do Paulo era ir para Filipe?
Ele podia dizer assim: Deus, eu fiz plano para ir para outro lugar, e o Senhor está me mandando para cá para apanhar e ser preso? Não é não? Deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa responder não. É só uma pergunta só para você ver no seu coração mesmo. Você no canto do Paulo nessa situação, tu não tinha reclamado com Deus não? Posso falar? Eu tinha. Senhor, eu ia fazer a tua palavra lá naquele lugar. Eu já tinha aberto igrejas lá em Antioquia. Eu já tinha para a Ásia. E o Senhor me manda para cá para eu sofrer essa humilhação. Primeiro, eu ficar despido em praça pública. Gente, só um parêntese. Existe uma coisa pior do que a luta. Você sabe o que é? É a exposição da luta. Você pode estar passando por dificuldade financeira, mas você não quer que ninguém saiba que você está passando. Não é não? Você pode estar passando com situação, com dificuldade dentro dos filhos, dentro da tua casa, mas você não vai querer que ninguém saiba, porque você não quer ser exposto, não quer expor seus filhos. Ou eu estou falando alguma bobagem? Você sabe o que fizeram com Jesus, depois que o Judas traiu ele? A Bíblia fala que os soldados romanos levaram Jesus para o pátio e tiraram a roupa dele. Pastor, tiraram. A Bíblia diz que eles lançavam sorte do manto de Jesus. Em outras palavras, eles começaram a fazer uma espécie de jogo na frente de todo mundo, humilhando Jesus para ver quem ia ficar com o manto dele. Jesus Cristo ficou seminu. Você sabe como foi a crucificação de Jesus? Jesus Cristo não ficou assim, ó, como as pessoas falam. Ele ficou de lado, com as duas pernas assim, ó. Vou ficar meio cambotinho agora, tá? A cruz aqui, ó. E crucificaram Jesus aqui. Por que ele ficou assim? Isso aqui dá uma sensação pior de sofrimento. Se o Paulo tirar uma foto minha, desse jeito aqui, fazendo a mensagem. A foto da palavra de hoje eu assim. Ó, isso aqui é pior, sabe por quê? Porque quando a pessoa ficava crucificada dessa forma e prendia aqui, depois que prendia, que levantava a cruz, o peso do corpo vinha todo para frente, fazia isso aqui, ó. Pá! Esse joelho aqui dobrava e a pessoa ficava toda pendurada para frente. Isso aqui já dava de cara uma sensação de asfixia. Jesus Cristo começou a ficar com dificuldade de respirar, porque os pulmões começaram a ficar comprimidos, porque o corpo dele veio todo para frente e fez isso aqui, ó. Você consegue entender? Você consegue conceber na sua mente? Ele está pregado na cruz, e ao invés dele estar aqui e segurar aqui, ó, aqui ele consegue segurar, aqui não, aqui solta. Jesus Cristo começou a morrer aos poucos sem ar. E toda vez que ele respirava, dizem os estudiosos, que toda vez que ele respirava era como se estivesse entrando uma lança, uma faca aqui no peito dele, ó, porque a dificuldade de respirar era enorme. E principalmente não só a dificuldade, a dor que ele tinha para respirar. A dor que ele tinha para respirar. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava encarcerado com Silas. E eles continuaram louvando. E o Espírito Santo desceu naquele lugar. Mesmo no meio de adversidades e lutas, continue louvando a Jesus, que o Espírito Santo é poderoso para vir em teu auxílio. A Bíblia fala que o Deus que você serve é um Deus tão poderoso, que Ele mede na palma das mãos os rios da terra. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus tão poderoso, que Ele faz da terra estrabo para os pés. Você sabe o que é estrabo? Estrabo era um banquinho que ficava na margem do trono do rei, quando o rei era meio tampinha, e esse banquinho era colocado para poder descansar os pés. Olha a analogia que Deus faz, que a Bíblia faz com o nosso Deus. Ele é tão poderoso que Ele faz da terra descanso para os pés. Você pode dar um glória a Deus? A Bíblia diz que eles começaram a louvar. E de repente o nosso Deus moveu a terra e começou um terremoto. E as cadeias caíram. Quando o Espírito Santo se mover em teu favor, Ele vai fazer o sobrenatural para te livrar. Teve gente que tomou posse. Quando o Espírito Santo mover em teu favor, Ele vai mover o sobrenatural para te livrar e abençoar você e a tua casa. Isso é Bíblia pura. Estou passando para vocês Bíblia. Sabe por que eu estou passando Bíblia? Porque de acordo com a palavra de Deus, o Deus que nós servimos é um Deus fiel à palavra dele. Se você se encaixa na palavra de Deus, Ele vai te abençoar. A Bíblia diz que as cadeias caíram, houve um terremoto e o apóstolo Paulo ficou lá. O carcereiro ficou tremendo de medo, porque todo mundo na cabeça do carcereiro ia embora.
E a palavra de Deus diz que o Paulo, mesmo no meio de tanta adversidade, mesmo no meio de tanta luta, ainda encontrou tempo para abençoar as pessoas. E aqui eu vou te dar outro parêntese. Você pode estar passando por qualquer tipo de adversidade. Se você for de Deus, o Espírito Santo habitar você, você ainda tem condições de abençoar o outro. Ainda. Você pode estar passando por qualquer tipo de deserto. Deus ainda vai colocar na sua frente a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Você pode estar passando por qualquer tipo de adversidade. O Senhor Jesus vai te dar a oportunidade de abençoar os outros. Todas as vezes que você abençoa alguém, o Senhor Jesus te abençoa de volta. Vou te passar essa chave, você não entendeu. Todas as vezes que você abençoa alguém, mesmo sem conseguir, mesmo sem poder, nas tuas próprias forças, o Senhor Jesus te abençoa em dobro. É assim que diz a palavra de Deus. Pastor, como é que eu faço para ser abençoado? 2 dicas nessa passagem. Louva a Deus no meio da luta e procura abençoar alguém, que o Senhor Jesus vai mover céus e terras para te honrar. A palavra de Deus fala assim, que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. A Bíblia fala que o Paulo deu um grito: opa, Senhor, você vai para onde? Está todo mundo aqui. O carcereiro voltou tremendo de medo. Se vocês não forem embora, não. O que aconteceu? Nós somos servos do Deus Altíssimo. As pessoas vão ver você passando por luta, e vão ver você louvando a Deus, e vão ser abençoadas, e vão se converter, porque vão olhar o teu testemunho. Falar de novo: o teu testemunho vai servir de conversão. Tem muita gente te observando. Umas pessoas, como diz o rapaz lá, acho que foi o Rodrigo Silva, algumas pessoas não estão nem aí para o que você está passando. Outras pessoas estão torcendo para você tombar, mas tem gente que está torcendo para você ser abençoado e ser vencedor. Deixa eu te falar uma coisa: todo mundo vai ver a tua vitória. Aquele que está torcendo contra ti vai ver a tua vitória. Amém ou não amém? Aquele que está torcendo para você vencer vai ver a tua vitória. E aquele que não está nem aí para você, só quer ver o que é que vai acontecer, também vai ver a tua vitória. Deixa eu te falar uma coisa: no meio dessas pessoas vai ter gente se convertendo por causa do teu testemunho, por causa do que Deus tem feito na tua vida, em você, através de você. Tem gente que vai ser abençoada. Tudo que a palavra de Deus fala remete a isso. O que a Bíblia diz? Eu amo esse versículo. Diz assim, que o nosso Deus, Ele vai nos dar uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que a palavra de Deus diz? Que o Senhor vai te abençoar tanto que você vai recalcar para caber mais. Você vai sacudir, Ele vai continuar te enchendo e vai continuar transbordando, e vai continuar transbordando, vai continuar transbordando. Isso é só o Espírito Santo, e é só para quem segue o Espírito Santo. Quem segue o Espírito Santo? A Bíblia diz que o carcereiro se converteu. Ele olhou e disse: o que eu tenho que fazer para servir esse Deus aí que faz o terremoto? Isso aqui é coisa da minha cabeça, tá? O que eu tenho que fazer? Esse Deus aí que faz o terremoto, meu irmão, que negócio interessante. Não tem nenhum Deus aqui que faz o terremoto. Só o de vocês. O Paulo liberou uma palavra espetacular: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e vocês serão salvos. A Bíblia diz que tanto o carcereiro como a família dele creram em Jesus. E aqui vai outra lição dessa palavra. O Paulo e os Silas derrotaram o diabo quando eles estavam presos. Por quê, pastor? Porque o diabo, ele é derrotado pelo Espírito Santo que habita em você. Deixa eu te dizer uma coisa: você sabe um dos motivos pelo qual Jesus Cristo veio à terra, não como Deus, mas como homem? Para derrotar o diabo como homem, e para mostrar para a gente que a gente também consegue derrotar ele em forma humana. Amém? Mas eu não consigo, mas a situação é muito difícil. Meu irmão, a Bíblia fala que o Senhor Jesus já levou sobre ele, na cruz do Calvário, todos os teus sofrimentos. Nada do que você está passando não tem solução. Pelo contrário, Jesus Cristo já venceu. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Tem pessoas aqui que eu conheço a situação, outras não. Tem gente que tem problema na família, tem gente que tem problema no trabalho, tem gente que tem problema na saúde, tem pessoas que já receberam o resultado de exame, já pediram oração, está correndo para fazer uma cirurgia porque o resultado não foi bom. O Senhor Jesus já venceu essa situação. A Bíblia fala que todo mundo da família do carcereiro se converteu. E depois que todo mundo se converteu, o Paulo foi embora. Por que você está falando isso, pastor? Porque a palavra de Deus fala que anos depois o Paulo foi preso.
O apóstolo Paulo já gostava de visitar a cadeia. Se perguntasse, ele sabia o CEP de quase todas. Ele foi preso, só que numa prisão diferente. E aqui eu já quero caminhar para o final da mensagem. Qual foi a prisão que ele foi preso? Ele foi preso em Roma. Para você aprender na noite de hoje, o apóstolo Paulo foi preso em Roma 2 vezes. A primeira vez foi nessa vez aqui. Ele foi preso numa espécie de prisão domiciliar. Ele tinha um grupo de soldados que vigiavam para ele não fugir. E lá ele ficou cerca de 1 ano e meio. O Paulo ficou cerca de 1 ano e meio preso. E mesmo preso, o apóstolo Paulo escrevia cartas que nos abençoam até hoje. Até a tua prisão, de um modo figurado, tem um sentido. É Deus te usar para abençoar alguém. Por que o Paulo escrevia carta? Porque não dava para fazer um grupo de WhatsApp. Só por isso. Se desse, ele fazia. Naquela época não dava. E ele escreveu uma carta para essa igreja aqui. A igreja dos Filipenses. O Paulo passou por toda essa situação. E 10 anos depois, ele estava preso e escreveu essa carta aqui. E nessa carta, ele deu uma lição espetacular. Ele disse assim, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você imagina um cara preso escrever isso? O cara, quando está preso, ele escreveu uma carta pedindo dinheiro. Seguinte, estou devendo aqui o agiota dentro da prisão. Estou devendo aqui porque eu comprei maconha aqui dentro da prisão, preciso pagar, porque senão vão me matar. O Paulo escrevia para as pessoas, o seguinte, eu posso tudo em Cristo que me fortalece. A igreja que ele tinha aberto precisava. Parêntese. Você sabe onde é a igreja que o Paulo abriu? Foi a primeira igreja cristã no continente europeu. Filipos ficava na Europa. E através do Paulo ter obedecido ao Espírito Santo, um continente inteiro conheceu o Evangelho. Um continente inteiro conheceu o Evangelho, porque ele obedeceu a Deus. A Bíblia diz que o Paulo estava preso e escreveu isso. Só que antes do versículo 13, tem o versículo 12. O versículo 13, gente, ele é continuação do versículo 12. E é esse versículo 12 que eu quero que vocês memorizem. O versículo 12 diz assim, eu gostaria de que vocês lessem bem alto. 1, 2, 3. Sei estar e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele completa, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que ele estava falando para as pessoas? Olha, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Do alto da minha pequenez, eu estou preso, mas eu vou ensinar algo para vocês. Igreja amada que eu abri há anos atrás. Eu aprendi a servir a Jesus na fartura e na necessidade, na abundância, na fome, na riqueza, na pobreza, tendo eu não tendo. E sabe por que eu aprendi a servir a Jesus assim? Porque eu me fortaleço nele, não nas circunstâncias. E se eu me fortaleço em Jesus, eu posso tudo, porque é ele quem me fortalece. Você entendeu o versículo que a gente leu no início? O Paulo estava dizendo assim, é o seguinte, vocês têm que se fortalecer em Jesus. O coração de vocês não pode ficar preso nas circunstâncias. O coração de vocês não pode ficar preso dependendo de outra pessoa. Vocês não podem ficar felizes quando vocês têm e ficar triste quando não têm. Vocês têm que ficar esperançosos em Jesus, em todas as situações, tendo ou não tendo, abundância ou necessidade. Como é que vocês vão ficar fazendo isso? Quando vocês depositarem a fé de vocês em Jesus. Se depositarem em Jesus, vocês podem tudo, porque é Jesus que fortalece vocês. É massa demais esse versículo. O versículo 13 é a continuação do 12. Ele estava explicando, olha, é o seguinte, vocês podem passar por necessidades. E quando fala necessidade, que ele fala aqui, não é só necessidade financeira, meus irmãos. Existe todo tipo de necessidade. Vocês sabem uma das maiores necessidades que o mundo está passando hoje? Um negócio chamado depressão, ansiedade. Tem gente que tem necessidade de fé. Tem gente que tem necessidade de um ombro amigo. Tem gente que tem a necessidade de sentir o Espírito Santo dentro de si. A pessoa já é de Deus, a pessoa frequenta a igreja, o Espírito Santo já está habitando nela, mas ela não consegue sentir. Em toda situação que vem, a pessoa fica trêmula na fé.
A Bíblia fala que Jesus Cristo, certa vez, ele fez uma analogia muito interessante. Ele disse: olha, nós temos que ser casas que alicerçam a nossa vida na rocha. E a rocha que ele fala é Jesus. Porque vai ter um momento em que o vendaval vem, vai ter um momento em que a adversidade vem, mas vocês vão permanecer de pé, porque vocês estão alicerçados em Jesus Cristo. É tudo que o diabo quer que você não faça. O inimigo hoje, ele está deturpando a palavra de Deus, fazendo os cristãos se alicerçarem em sentimento. Estou falando alguma mentira? Tem que sentir, é o sentimento. Ai, porque eu não sinto. Ai, eu não fui para a igreja hoje porque eu não sinto. Porque você não sente. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. Jesus Cristo, oração, Bíblia é igual a banho. Você toma quantos banhos por semana? Você toma pelo menos um por dia, né, irmão? Ô, irmão, pelo amor de Deus, pelo menos um por dia, né? Não vou nem... Tem gente que não gosta, gente. Tem gente que sai do banheiro se coçando com alergia à água. Misericórdia. Misericórdia. Jesus Cristo é da mesma forma. Tem que ter todo dia na tua vida. Oração tem que ter todo dia. Irmão, deixa eu falar uma curiosidade para você nessa noite, para a gente encerrar. Jesus Cristo e o diabo, eles têm muitas diferenças, muitas, gritantes. Mas tem uma que as pessoas não notam. Você sabe qual é? Deles dois, quem quer ser notado por você é Deus. O diabo não quer que você note ele. A melhor coisa para o inimigo é você esquecer que ele existe e continuar trilhando um caminho que não é de Jesus, consequentemente é dele. Você consegue entender a diferença? À medida que as pessoas não percebem que o diabo existe, ele vai só trabalhando na vida delas, porque elas não estão alertas. Jesus Cristo é completamente diferente. Ele olha para as pessoas e diz assim no Salmo 37: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Em outras palavras, me agrada, fala comigo. Jesus Cristo certa vez fala assim: ó, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Busca e você recebe. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. É tudo que Jesus Cristo está falando para você nessa noite. Fala com Ele, busca Ele, independente de situações. Ah, porque hoje eu não estou muito sentindo de orar. Meu irmão, o maior desafio do cristão, e quando ele vence, é quando você ora mesmo sem sentir. Quando você abre a Bíblia e diz assim: mas Deus não está falando nada comigo. Eu estou lendo esse versículo aqui e não está conseguindo entrar no meu coração. Continua prosseguindo para o alvo. Jesus Cristo vai te honrar. O Senhor vai te abençoar. E se você vai permanecer de pé em Jesus. Amém. Quero encerrar com esse versículo. Eu amo esse versículo. Isso aqui você vai repetir para o teu coração nessa noite de quinta da vitória. É o versículo de Filipenses 1 que eu passei. Repita bem forte. 1, 2, 3. Estou convencido de que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fala mais forte. 1, 2, 3. Estou convencido de que aquele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha para a pessoa que está do lado, diga: meu irmão, voltei. Diz assim: estou convencido de que o Deus, o Senhor dos senhores, diga o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diga o príncipe da paz, aquele que derrotou o inferno, ele começou a boa obra em você, e ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas se vai aplaudir, aplaude mais forte.